o antagonista nas eleições 2024. Senhores, chegou a hora decisiva, rapaz. Depois de cadeirada, soco na cara, cuspida no olho, denúncia de assédio, cabeçada lá no Piauí, deepfake, fake nudes, enfim. Depois de tudo, finalmente vamos ter uma eleição. O que falta acontecer, eu não tenho a mínima ideia. Espero que não aconteça mais nada. Até já teve também apreensão de bens e de valores lá em Alagoas, enfim. Senhores, próximo domingo vamos ter o primeiro turno das eleições municipais. Sem dúvida nenhuma, a eleição em São Paulo ela é a mais acirrada dos últimos tempos. Eu acho que é um simbolismo desses nossos tempos. Eu venho falando aqui já há meses. Na verdade, que desde o... Eu acho que, Ale, você vai me ajudar nessa. Eu lembro que nós falávamos no primeiro reunião... Duda, você também estava. No primeiro reunião de pauta que nós exibimos aqui no meio-dia, na virada do ano de 2023 para 2024. Lembram do especial de Ano Novo? Nossa perspectiva? Uhum. Vocês lembram, né? E eu falava justamente isso. Gente, a eleição de 2024 ela vai ser a eleição mais importante de caráter municipal da história. Mas eu confesso que naquele momento eu não tinha ideia do quão acirrada seria essa disputa, né? Que, enfim, como eu falei agora há pouco, na abertura do bloco, aconteceu absolutamente de tudo. Agora há pouco, Rodolfo, nós tivemos o debate da Folha do UOL, o penúltimo nessa corrida eleitoral pela Prefeitura de São Paulo. O último vai ser na quinta-feira pela TV Globo. E o que nós tivemos hoje, né, tá aí, imagens, né, do debate. Nós, enfim, tem uma questão de direito de imagem que a gente não autoriza nem de passar íntegras do debate, mas, Rodolfo, duas coisas me chamaram muita atenção nesse encontro. Primeiro, tivemos praticamente uma guerra santa nesse debate, porque ficou Tabata Amaral, Boulos, Tabata Amaral e Marçal e Nunes se degladiando para saber quem era o mais evangélico dos três, né? Quem era, me lembrei agora do termo do ministro incrivelmente, radicalmente evangélico, né, o André Mendonça. Agora ficou aquela disputa, né, para saber quem era o candidato radicalmente evangélico entre os três, né? O Marçal desafiou o Nunes a citar versículo da Bíblia, aí a Tabata Amaral fez um discurso contundente contra o Marçal, dizendo que ele usava o cristianismo para poder captar voto. Isso tudo ocorre no seguinte contexto. Matheus, coloca aquela foto da campanha, porque ontem o Ricardo Nunes ele foi a um culto, tá aí, ele junto com o Tarcísio, lá da Igreja Mundial. Isso aqui faz parte de uma tática dessa reta final de campanha, Rodolfo, de você tentar captar esse público evangélico, esse eleitor evangélico. Porque as pesquisas estão indicando que o Marçal perdeu terreno dos dois evangélicos e que justamente o Nunes tem ganhado força junto a esse público. Quer dizer, é algo, tá aí, terrivelmente evangélico, me corrija aqui a Márcia Brunetti. Então, meu caro Rodolfo, agora vale tudo nessa reta final. E as pesquisas indicam que o cenário nunca foi tão incerto. Boa tarde para você, amigo. Boa tarde, Wilson. Boa tarde para o Alexandre, para o Duda, pessoal do chat. Pois é, a gente até está destacando agora no site, Wilson, uma pesquisa da Real Time Big Data, que é a última pesquisa disponível que saiu, né? Toda pesquisa a gente traz aqui, analisa, mostrando um cenário, uma tendência parecida com o do último Datafolha, que saiu na quinta-feira, que é o Marçal oscilando positivamente, 2 pontos. O Datafolha também tinha mostrado a oscilação positiva do Marçal, 2 pontos. Essa Real-Time Big Data que saiu hoje, ela mostra uma oscilação negativa do Nunes, de 1 pontinho só, e uma positiva do Boulos, de 1 ponto também. Tudo isso é dentro da margem de erro. Agora, é aquela coisa, a gente analisa a tendência. Então, assim, dessas duas pesquisas especificamente, Marçal está em ascensão. Claro, muito sutilmente, dentro da margem de erro. A Paraná Pesquisas, o Instituto Paraná Pesquisas, que saiu na sexta-feira, não indicou isso. Indicou o Marçal parado, estagnado. E o que o Paraná Pesquisas mostra é o Nunes consolidando a liderança ao longo do mês de setembro, que foi esse mês em que a campanha eleitoral de rádio e televisão influiu mais no voto.
E é a campanha na qual o Marçal não tem sequer um segundo. Então, assim, era de se esperar, como mostrou a Paraná Pesquisas, e as outras pesquisas também mostraram isso, também mostraram o Nunes subindo ao longo de setembro. Só que algumas delas, nas últimas semanas, já mostraram alguma recuperação do Marçal. Então, assim, é nesse cenário acirrado em que Nunes e Marçal vão disputar esse eleitorado evangélico, que é aquele eleitorado que, de fato, entre os dois, está mais em disputa, que é o eleitorado que tende ou votou no ex-presidente Jair Bolsonaro. Especificamente sobre esse debate, né, de hoje, voltamos a um pouco do que ocorreu no debate do sábado, e teve muito debate, nessa campanha teve debate demais. No sábado teve debate na Record, no qual o Wilson registrou no próprio sábado que o Nunes e o Boulos tinham virado os grandes alvos do debate, porque eles aparecem em todas as pesquisas. Apesar de estarem tecnicamente empatados com o Marçal, eles aparecem como líderes, né? Tirando aí aquela pesquisa Veritá, que mostra o Marçal super lá em cima, e na Atlas o Boulos é que aparece à frente. Em todas as outras, o Nunes está um pouquinho à frente do Boulos e depois vem o Marçal, mas aí todos meio que empatados tecnicamente, o que significa que quer dizer que a pesquisa que está mostrando hoje o Nunes em primeiro, o Boulos em segundo e o Marçal em terceiro, se der Marçal e Boulos, digamos, no segundo turno ela vai estar errada? Não necessariamente. É margem de erro e, portanto, está contemplada essa possibilidade de qualquer um desses três passar para o segundo turno, em praticamente todas as pesquisas. Então, assim, de fato é o cenário de emoção. E para ficar só num último comentário sobre esse debate de hoje, Wilson, o Marçal questionou o Nunes, deve ter questionado pelo menos umas 10, eu vou contar depois, mas umas 10, de 10 a 15 vezes sobre o boletim de ocorrência que a mulher dele registrou. E o Nunes não Eu ia respondeu levantar essa nenhum. bola nesse momento, Rodolfo, ainda bem que você tocou no assunto, parece que era a transmissão de pensamento, né? Eu ia tocar justamente nesse assunto, porque eu levantei... Ô, Matheus, coloca na tela, por gentileza, esse post que eu te passei aqui pelo WhatsApp. Porque a questão da mulher ficou muito latente nesse debate, né? Por quê? Tá aí. O Marçal tentou ali responder a Tabata Amaral, que entrou no embate diretamente com ele, sobre a questão da participação da mulher na política. A Tabata disse que não, olha, eu sou a única mulher que coloca esses bandos de marmanjos aqui e mostra para eles algo que... tento, enfim, mostrar alguma proposta, mas tem esse bando de marmanjo brigando. E a Pablo Marçal me solta essa frase, né? Que mulher não vota em mulher, mulher inteligente, né? Fazendo a referência a Tabata Amaral. Olha, ele dizendo o seguinte, não é mais... Mulher, você precisa ser inteligente, você não pode votar em mulher. Depois o Marçal tentou corrigir a frase, porque ela pegou mal, justamente no público feminino que ele tenta, né, trazer para o seu, tenta trazer para o seu eleitorado, né? E aí, Rodolfo, aí eu vou te entregar o comentário, porque é nesse contexto que o Pablo Marçal fica lá insistentemente perguntando para o Nunes, e aí? E aquela acusação da tua esposa sobre violência doméstica, né? Como você falou, até parecendo criança, né? Até comentava com o Matheus aqui, parece uma criança, né? É isso. Sabe, lembra aquela história de criança, quando você leva a criança de 5, 6 anos para passear, tem aquela viagem longa de carro, e ela fala assim, pai, já chegou? Pai, já chegou? É o burrinho do Shrek. Oi? É o burrinho do Shrek. Que ele ficava assim, já chegou pro Shrek. Exatamente. Então é nesse contexto, assim, e aí o Nunes percebeu que era uma tentativa de tirá-lo de eixo, mas você que acompanhou melhor, Rodolfo, mas parece que não funcionou, não é? Então, Wilson, é difícil falar da efetividade. A questão é que o Nunes ficou constrangido e não respondeu. E aí, de fato, assim, é uma questão íntima, né? Assim, eles podem ter se desentendido e a esposa dele pode ter pode ter exagerado, pode não ter exagerado. O fato é que ela, acho que no antepenúltimo debate, aí já estou perdendo as contas dos debates, mas ela, depois que o Pablo Marçal abordou esse assunto num outro debate, ela gravou um vídeo, né, a esposa do Nunes, para dizer que ele não agrediu ela, e que não tem nada, refutando o Marçal, repudiando o Marçal, dizendo que não era para ele usar isso, para respeitar a família, a intimidade deles. Então, assim, não teria ocorrido uma agressão, ela teria só se sentido ameaçada, né, de acordo com o boletim, no momento em que eles estavam separados. A questão é que o Marçal percebeu
que isso se estabeleceu como um constrangimento para o Nunes no debate e ficou perguntando insistentemente, e o Nunes não respondeu. E se esquivou várias vezes, falou, não, vou falar de outras coisas, vou falar de outras coisas. Então, assim, do ponto de vista da esquiva, pode ser que tenha pegado mal para o Nunes. Agora, de fato, ele não pegou uma cadeira e deu na cabeça do Marçal, como fez o Datena, né? Então, assim, algum controle ele teve. Agora, o Marçal percebeu que esse constrangimento se estabeleceu e insistiu nessa pergunta, assim, sei lá, ao longo dos 10 minutos finais do debate. Direta, né? Incisiva, não é? Ô, Duda, quer destacar alguma coisa, Duda? Eu sei que você não acompanhou tanto o debate, mas última semana de eleição não tem jeito, né? Esse tipo de troca de farpas, elas vão ser cada vez mais intensas, né, querido? Wilson, vou propor aqui no Antagonista para a gente criar um programa chamado Versiculando, que a gente pega a Bíblia, assim, abre, escolhe um versículo e a pessoa tem que ler ele. Não pode ler, né? Tem que falar de cor. Enfim, parece aquele soletrando do passado, né? A palavra é reivindicar, não R. Mas é isso, eu acho que... Agora, na questão aí das mulheres, eu acho que a Tabata tem atraído esse voto das mulheres, que ficaram um pouco assustadas aí de ver o nível que chegou nesse debate, né? Com cadeirada, com soco no marqueteiro. Então, acho que ela traz, sim, esse voto. Agora, a Tabata tem uma coisa contra ela, que muito do voto de esquerda aqui em São Paulo está indo realmente para o Boulos, né? Todo mundo que é de esquerda está um pouco assustado com a possibilidade, principalmente do Marçal, de vencer a prefeitura, e o Boulos está ganhando esse voto que seria da Tabata. Ale, gente, deixa eu dar uma... Diga lá, Rodolfo. Só sobre esse lado da esquerda, né? É por isso, inclusive, que a Tabata passou os últimos debates, né? O da Record e esse agora da Folha com o UOL, também fustigando o Boulos, né? Lembrando que, destacando, né, que o Boulos mudou a posição em relação à ditadura da Venezuela. Só agora, na reta final da campanha, ele passa a admitir que a Venezuela do Nicolás Maduro é uma ditadura. Hoje ele foi questionado diretamente, mais uma vez, sobre legalização da maconha, sobre a posição dele em relação ao aborto. E aí, ironicamente, ele disse, olha, são posições ideológicas, nunca as neguei, né? Mas isso aqui se trata de uma campanha municipal em que o assunto não é ideológico. E aí, logo na sequência, ele fala, pior é o Ricardo Nunes, que mudou de posição sobre a vacina, sobre o 8 de janeiro, Então, assim, aí ele leva de novo o debate para o espaço ideológico quando é para pegar no Ricardo Nunes. Então, assim, se o eleitor estiver atento a esse tipo de coisa, aí, assim, fica difícil para o candidato defender o candidato, né? Agora, tem um detalhe, assim, eu sei que o chat não vai gostar muito do que eu vou falar, mas tudo bem, acontece. Sabe uma coisa que me chamou a atenção, Rodolfo, Rodrigo, Ale e Duda? Assim, as perguntas que os colegas fizeram foram perguntas muito boas. As perguntas que os jornalistas fizeram foram, de fato, muito boas. Mas me incomodou justamente isso, porque, caramba, é eleição municipal, sabe? Nesse ponto aí, de certa forma, os candidatos até que têm razão de reclamarem de você tentar nacionalizar o debate. O camarada que está lá na ponta, ele quer saber como é que o prefeito vai resolver o problema da rua, o esgoto estourado, se o camarada vai capinar ou não. E nós, jornalistas, ficamos o tempo todo reclamando da agressividade nos debates. Aí tem um debate, que é esse que aconteceu agora há pouco, em que praticamente ele foi totalmente conduzido por jornalistas. Temos aí 4 colegas fazendo perguntas, só pergunta de caráter nacional. Perguntaram para a Tabata sobre a questão da Betts e tal, explorando basicamente as contradições. E a questão de zeladoria, ela ficou meio que ao largo ali. Mas, enfim, é só uma consideração básica. Agora, eu acho também o cálculo da nacionalização, ela existe também porque, para todo mundo que perder essa eleição em São Paulo, em seguida eles vão pensar no que eles vão fazer, e aí tem uma possibilidade, por exemplo, a Marina Helena do Novo, ela tem uma possibilidade de ela virar vice do Zema na eleição de 2026, né? O Marçal pode pensar em ser o sucessor do Bolsonaro. Ele já pensa nisso, né? Ele já pensa, já assinou nisso. Provavelmente ele vai ser um player importante para 26, isso é fato. Essa eleição municipal de São Paulo é também um trampolim aí para o cenário brasileiro. Ale, tu falar uma coisa rapidinho, Ale. Sim, sim.
Essa questão da nacionalização, você parece que leu meu pensamento, que era o que eu estava pensando quando eu vi aquela capa da Folha dizendo que Bolsonaro está com mais votos nessa eleição do que o Lula. Quer dizer, a Folha, que me perdoe, claro, né, é só um comentário, mas que é maior nacionalização do que isso, entendeu? Quer dizer, e isso também é uma tendência um pouco, aí meus colegas de São Paulo vão me perdoar, mas eu morei 25 anos da minha vida em São Paulo, amo São Paulo, mas São Paulo tem um pouco essa tendência de achar que o Brasil é São Paulo, né? Então, existe uma característica da disputa de São Paulo que tem uma nacionalização, mas o Brasil tem 5.500 municípios, mais até, entendeu? E você tem grandes cidades com realidades muito diferentes. Então, a gente vê também um pouco e aí eu dou uma perspectiva de quem é do Rio de Janeiro. A gente vê isso muito na imprensa de São Paulo, que pega a disputa da cidade de São Paulo e fica extrapolando para o Brasil, como se fosse tudo igual, e não é. Você tem realidades muito diferentes em diversas cidades. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um leitor muito ativo nas minhas redes sociais, e ontem ele mandou uma mensagem com uma foto, ele é da comunidade judaica, e aí ele mandou uma foto da Avenida Paulista, onde tinha uma barraquinha do PCO com bandeiras do Hamas, na Avenida Paulista, ontem. Aí ele tirou uma foto, mandou para mim e falou: o Brasil abandonou Israel. A minha resposta foi: cara, o Brasil não é Avenida Paulista, pelo amor de Deus. É claro que a nossa diplomacia está fazendo uma coisa vergonhosa em relação a Israel, é claro que o antissemitismo existe, é claro que o PCO tem esse passe livre para defender discurso de ódio, defender terrorista na Avenida Paulista, é uma coisa absolutamente inaceitável, inexplicável. Agora, isso não quer dizer que o que acontece, porque o PCO tem uma barraquinha do Hamas na Avenida Paulista, significa que o Brasil inteiro está com a bandeira do Hamas. Então, a nacionalização ela é um desserviço para a democracia brasileira. É por isso que a gente tem eleição de 2 em 2 anos, é exatamente para tirar a eleição de prefeito de junto de todas as outras, é exatamente para forçar o eleitor a pensar na cidade, no município, numa eleição que você só vai votar em 2 candidatos, o seu vereador e o seu prefeito, são esses 2 votos. Então, é uma eleição, e o Brasil tem péssimas leis para tudo, mas essa me parece muito boa, que é você tirar a eleição municipal da grande eleição que acontece daqui a 2 anos, ou que aconteceu 2 anos atrás. Mas nós, da empresa, temos que também fazer a nossa parte para não ficar puxando a corda para a nacionalização, quando, primeiro, não é bom para a democracia, e, segundo, não é nem de longe a realidade de todas as cidades, ou sequer das grandes cidades do Brasil.